Olá, bem-vindos a este vídeo. Senti a vontade de dar uma explicação mais detalhada sobre a primeira e segunda mortes e ressurreições que pode confundir muita gente. Vamos iniciar então dando um panorama das coisas. Até a época de Jesus, os judeus acreditavam que haveria uma ressurreição dos mortos no final de tudo. O profeta Daniel já tinha escrito: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Nesse caso, tanto os salvos quanto os ímpios seriam ressuscitados e sofreriam as consequências de seus atos e escolhas. João também escreveu sobre isso. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Jesus, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. E continua mais adiante citando Jesus: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esse era um pensamento comum, haveria uma ressurreição no último dia. E quando Jesus disse a Marta que ele iria ressuscitar o irmão dela, ela ficou confusa. Disse-lhe Jesus a Marta: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Jesus respondeu que ele comanda essa questão de ressurreição e pode ressuscitar e dar vida a quem ele quiser. Paulo também escreveu sobre isso. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Mas como fica o que foi escrito nesse texto? Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O texto deixa claro que o homem está destinado a morrer somente uma vez. Mas nesse caso, ser ressuscitado por Jesus não correspondia a ter a ressurreição prometida do dia final, era apenas voltar dos mortos. Como Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida, ele pode conceder esses milagres a quem quiser, como ocorreu com Enoque, Elias, o próprio Lázaro, o filho da viúva, a filha de Jairo e muitos outros mortos no momento da sua morte, que saíram dos seus túmulos. Mas essas foram raras exceções que aconteceram. Outra exceção serão os arrebatados, que não passarão pela morte. Aos demais está destinado morrer uma só vez, como os textos mostraram. Mas então nos deparamos com um texto como esse do apóstolo João, escrevendo uma mensagem para a igreja de Esmirna, que aliás analisei neste vídeo, caso não tenha visto. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Mas quem é esse vencedor? E essa tal de segunda morte? Em primeiro lugar, com relação ao vencedor, o próprio João nos dá a resposta mais adiante. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. E deixa ainda mais claro com esse texto: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então o vencedor identifica o cristão verdadeiro. E sabemos que a primeira morte é aquela física que todos deverão passar, com exceção dos arrebatados. Mas mesmo esses, pode-se dizer que eles morrerão para o mundo. E a primeira ressurreição é descrita por Paulo neste texto. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. E temos mais elementos dessa primeira ressurreição em Apocalipse. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. É importante deixar claro aqui que a primeira ressurreição não é deste restante dos mortos que está entre parênteses, como pode dar a entender, mas sim dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, dos que não adoraram o anticristo, sua imagem, e não receberam sua marca. Os cristãos verdadeiros que morreram desde a antiguidade até o período dos 7 anos de tribulação na terra serão ressuscitados, terão corpos glorificados e reinarão com Jesus no milênio na terra. Essa é a primeira ressurreição. Não se trata de um momento único no tempo, como os judeus acreditavam, o último dia, mas seria como uma fase temporal ou o momento de morte de cada pessoa. E a transformação dos corpos fica claro neste texto de Paulo. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, entendido aqui como nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. E o texto de Apocalipse traz que os demais mortos, os ímpios, não crentes, ainda não ressuscitarão, estarão aguardando a segunda ressurreição no Hades, ou inferno temporário, como mostrei neste vídeo. E continua dizendo: felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Ou seja, aqui esses cristãos verdadeiros que participaram da primeira ressurreição não morrerão novamente, nunca mais. Mas enfim, o que seria essa segunda morte? Mais adiante, João nos dá uma resposta clara ao falar sobre o julgamento final, o grande trono branco. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Caso queira saber mais sobre esse último julgamento, tenho esse vídeo que fiz sobre o tema. Concluindo, podemos dizer que a primeira morte é física, não temos como escapar dela, apenas os que forem arrebatados. Mas a segunda morte podemos considerar uma morte espiritual, a completa separação de Deus, a permanência no lago de fogo. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo e interessante e tenha dado para entender bem toda essa questão de primeira e segunda morte e ressurreição. Obrigado por assistir e até o próximo!